Então a gente propôs a leitura de 2 capítulozinhos do livro do Lontha Mahabua, dos mais reverenciados mestres tailandeses recentes, que veio realizar seu Parinibbana em 2011, discípulo direto do Luang Por Mani. É considerado o Sangaraja dos monges de floresta, o supremo patriarca dos monges de floresta, o supremo líder dos monges de floresta. Não que seja um título lhe era dado, mas o respeito que ele tinha era tal, famoso por toda a Tailândia. Nem a gente era tão conhecido como ele. E o jeito da floresta é bem diferente do jeito dos livros. A tradição erudita, a tradição intelectual é uma. A tradição de floresta da prática é outra. Isso existe desde a época do Buda. Tem suttas em que relata essas dificuldades, esses conflitinhos que davam entre as duas vertentes. Uns que ficavam estudando os discursos memorizados e outros que ficavam indo para a prática, né? E dava algumas fichinhas. Mas são ambos lados necessários na preservação do Dhamma, tal como duas asas de um pássaro. Aquele voo. Mas a gente não pode esquecer certos pontos fundamentais. Tudo que o Buda ensinou foi com base na experiência direta que ele teve na noite da iluminação dele. Ele teve uma experiência e com base nessa experiência, tal como você subir ao topo de uma montanha e você descreve a visão que você teve. É daí que veio esse Dhamma. Não é uma caixa de livros que o Buda encontrou embaixo da Bodhi Tree, da árvore de Bodhi, em Bodh Gaya. Foi uma visão direta de vários assuntos. Tantos que o Buda compara com as folhas de uma floresta comparado com algumas poucas folhas que ele pegou nas mãos. As coisas que ele conhecia pelo conhecimento direto eram vastas, numerosas, mas ele só falou de algumas que eram úteis para o fim do sofrimento. E na época do Buda, o Buda dava um ensinamento aqui, um ensinamento ali. Para cada audiência, um ensinamento adequado para aquela audiência. E as pessoas, só de ouvir aqueles discursos, atingiam diferentes estados de realização. Elas não precisavam sair procurando qual a lista de todos os ensinamentos do Buda ou qual outro ensinamento eu estava perdendo. Eu não li ainda a respeito. O Dhamma é uma ferramenta para se libertar do sofrimento, a gente recitou mais cedo. E ferramenta tem vários tipos, para vários diferentes tipos de trabalho. Dependendo da audiência, a gente precisa de uma ferramenta, dependendo da audiência, a gente precisa de outra. Mas a gente não precisa de todas as ferramentas, a gente não precisa nem conhecer todas as ferramentas para a gente se libertar do sofrimento.
Conhecer todas as ferramentas de serviço de quem quer ser Buda, quem é Bodhisattva praticando para se tornar um Buda. Serviço dessas pessoas. A gente não precisa disso. Tanajan, numa palestra recente, comparou o Buda como um dono de um pomar de frutas. Ele já tem um pomar plantado lá. E a porta está aberta. A gente simplesmente entra e pode saborear essas frutas. Agora, a gente ser quem vai construir esse pomar de frutas, aí é outros 500. A gente não precisa ser o dono de um pomar de frutas para comer as frutas. A gente simplesmente pode entrar no pomar desse Buda e comer essas frutas. Não precisamos comer de todas as frutas que tem nesse pomar. Só o suficiente para a gente se sentir satisfeito. Então não é porque no Dhamma existem supostamente 84 mil ensinamentos, a gente precisa saber de todos eles. Mas a pessoa ouvia só um discurso do Buda e já se iluminava. Então não é questão de colecionar informações. É questão de usar a ferramenta certa para combater as quelezas necessárias. Para realizar o fruto. Para ver com clareza o Dhamma e não ter mais dúvidas do assunto. Não é quantidade, é qualidade, é experiência direta que a gente precisa. Lê. Acumular informação não serve para nada, não adianta. Porque vira obstáculo. De manter as coisas bem simples na tradição de floresta. Bem simples. Sem muitos nomes, sem muitos rótulos. Você vê, Putô. Putô é o suficiente para vencer os 5 obstáculos. Você não precisa de mais nada. Só Putô é o suficiente. É um cabo de guerra. Você puxa com mais força, você ganha um cabo de guerra. Simples assim. Você não precisa ler um livro de 200 páginas para aprender a meditar. Putô. Lumpumã ensinava isso para os fazendeiros da época, que não tinham conhecimento, mal tinham um ensino fundamental, se bobear, no Nordeste da Tailândia. E eles vinham depois reportar a experiência de Samadhi. E a gente que tem segundo grau, tem faculdade, tem mestrado, doutorado, não consegue. Então, alguns hábitos mentais estão errados aqui. Como que a gente está passando vergonha diante dos fazendeiros analfabetos do Nordeste da Tailândia? Talvez a nossa abordagem esteja errada. Nosso jeito de usar essas ferramentas esteja errado. E as que eles adoram inventar desculpas. Ah, não, nós somos ocidentais. Oh, nós ocidentais, coitados, nós temos esses hábitos mentais impossíveis de serem revertidos, nós pensamos demais. Não tem como mudar isso. Isso é o derrotismo das quelezas, querendo desistir. Tente praticar, a gente vai vendo que pode ser difícil no começo, usar Putô, ou usar a respiração, ou usar a respiração em Putô, mas se a gente fizer e colocar energia, vai dando resultado. Mas é ir contra a torrente do mundo. Conectando então com esse texto do Lontama Mahabhu, o primeiro capítulo fala de Sila. E Sila implica em filtrar no nível das ações. Ações que a gente segue, ações que a gente não segue. Mudança de hábitos, mudança de comportamentos. Não é simplesmente colocar um Buda em cima do altar, acender uma vela, acender um incenso. Tem que mudar hábitos, mudar ações que estejam em desalinhamento com o Dharma. Não adianta fazer bagunça durante a semana e depois querer ter paz no final de semana com a meditação. Sem mudança de hábitos, esses padrões mentais que criam sofrimento continuam agindo. Como vai ter espaço para os padrões que criam felicidade e estabilidade surgirem e manterem-se na mente?
Então, Sila é essencial, é o passo inicial, mas tem lugares que hoje em dia que nem isso eles ensinam mindfulness. Só meditação, e sem Sila, não precisa de Sila. Como assim? É muito conveniente para as crianças ouvirem isso. Nossa, não preciso mudar meus hábitos, eu posso continuar sendo quem eu era antes. Dá para meditar? Dá, mas isso está de acordo com o ensinamento do Buda? Não está. Vai dar outro resultado? Deve dar para outro resultado, porque não vai dar para o mesmo caminho, esse não é o caminho do Buda, senão. Se a gente não consegue filtrar nem no nível físico, como que a gente vai filtrar, abrir mão de certas coisas no nível mental? Ué, quando a gente faz e alguma coisa diferente surge na mente, se a gente se apega a essa coisa e não consegue largar, a gente vai ficar com essa coisa, vai continuar agitada a mente, continuar com os pensamentos do passado, do futuro. E é tão diferente assim de uma ação, por exemplo, vem um impulso de agir de uma certa forma, por exemplo, vem o pernilongo e vem o impulso de matar o pernilongo. Se a gente não consegue conter um impulso físico, quem vai dizer de um impulso mental? Como que a gente vai mudar os hábitos mentais? A gente não consegue nem mudar os hábitos físicos. Então você vê, esse caminho vai contra esses impulsos da mente. E contra a torrente do mundo, uma coisa que muito frequente aparece no ensinamento do Buda. Né? Então Sila vai contra a torrente do mundo, Samadhi vai contra a torrente do mundo. A mente quer pensar isso, quer pensar aquilo, mas a gente não quer seguir isso, a gente quer a paz. Então como que a gente vai ter paz se a gente continua seguindo aquilo que gera o caos? Então o Luntha Mahabodhi usa um termo que traduz-se como impetuosidade do coração, esses impulsos da mente, que precisam ser contidos com Sila, num nível que precisam ser contidos com um Kamatana, um objeto de meditação no segundo nível, para gerar Samadhi. Samadhi é a paz ou firmeza do coração e, portanto, é inimigo dessa impetuosidade, que se recusa a tomar o remédio, ou seja, o objeto de meditação, o Kamatana. Aquele que deseja eliminar a impetuosidade do coração, que é inimigo de todos os seres a tempos imemoriais, tem que ir contra a vontade do seu coração e tomar o remédio, o Kamatana. Tomar o remédio significa treinar seu coração utilizando o Dhamma, sem deixá-lo ir de acordo com suas inclinações, que costumam tomar essa impetuosidade como amiga. A gente se identifica com esses impulsos mentais. Quero pensar sobre o passado, quero pensar sobre o futuro, quero pensar daqui 2 anos, quero pensar daqui 3 anos, daqui 10 anos, 15 anos. Quero pensar sobre o que a pessoa falou para mim antes um pouco. E aí não tem fim? Não tem fim. A gente fica com a respiração, mas deixa a mente solta. Para ir para o passado, para o futuro, e a gente fica contente com a mente fazendo isso. Alguns lugares estão ensinando, né? Está tudo bem do jeito que está. Como assim? Isso não é prática do Dhamma, isso não é budismo. Isso é o começo do fim. É o fim do começo, é o começo do fim, sei lá, mas... A gente fala que está tudo bem a mente ir para o passado e para o futuro, e não faz nada a respeito. Então como que vai ter progresso? Está tudo bem do jeito que está? Como assim uma atitude derrotista dessa? E vai aceitar que a mente continue pulando para lá e para cá, e fica a respiração, simplesmente porque a mente é naturalmente assim? E vai deixar ela destreinada? A gente pega um cachorro para treinar, para fazer coisas. Simplesmente porque o cachorro não obedece, a gente vai deixar ele assim? O que ele vai fazer? Vai continuar fazendo sem fazer nada, ué. Não vai servir para muita coisa. Um cavalo, um animal de treinamento. Treinar a mente. É uma palavra séria, treinar. Mudança de hábitos. Lutar. Não é relaxamento, tá vendo? Relaxamento é de acordo com as inclinações, né? A gente quer relaxar, 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 e a gente relaxa. Agora aqui não, aqui é luta. Tem 2 lados, um puxando para fora e um puxando para dentro. É um cabo de guerra. Se a gente não tem progresso na prática, é simplesmente porque a gente está deixando o cabo de guerra solto. E não está puxando com força suficiente. Porque se a gente puxar com força suficiente, não tem como não ter paz na mente. Não tem como. A pessoa pode ser
A pessoa mais complicada que tenha, mas se ela te puxar com força, tem que dar certo. Tem que construir parâmetros, tem que dar certo. Não tem como não dar certo. É causa e efeito. Os fatores da iluminação. São vários lá que a gente lista, mas energia é um deles. A gente lê a respeito, mas não sabe usar isso. É energia, ué. Putou, putou, putou. Isso exige energia para manter essa repetição mental. É uma prática energética, né? Energia que puxa a mente para dentro e que leva à paz. Você vê, a coisa da prática é muito diferente da teoria. A teoria tem vários nomes, vários rótulos, várias coisas, várias explicações. Mas que na hora da prática, se a gente não pratica, a gente não sabe como utilizar aquilo. A gente está simplesmente lendo sobre caixas de ferramentas. Ah, existe o martelo, existe o prego, existe a furadeira, existe a esmerilhadeira, existe a maquita, existe isso, existe aquilo, mas a gente não sabe como que usa isso para fazer uma casa. São vários nomes, mas a gente não precisa saber todos esses nomes, a gente precisa ver o que tem na nossa mente no momento. E você vê, Putô resolve todos os problemas, não precisa de mais nada. Se quiser fazer só Putô, é o suficiente. Se não quiser usar a respiração, não precisa nem usar a respiração, é só Putô. Algumas pessoas praticam dessa forma. Elas têm as inclinações para tal. Então, se a mente não tem paz, a gente já pratica há um tempo, não tem nenhuma paz, a gente tem que olhar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Ou é falta de consistência, ou é falta de energia. Porque a mente tem que se acalmar, se a gente fizer dessa forma. E a gente tiver Sila, essa base importante de Sila. Porque se não tiver Sila, aí não tem jeito. Se a gente não contém nem os hábitos físicos, o que dizer dos mentais? A mente vai estar totalmente solta, descontrolada. Nem um elefante maluco, embebedado, destruindo tudo pelo caminho. Então a gente tem que treinar, a gente tem que ter determinação. E é muito bom que a gente tenha outras pessoas nesse caminho com a gente, que tenham dispostas a vir fazer cânticos, a vir praticar com a gente. A gente mora numa cidade distante. Ter esse contato, nem que seja online, já ajuda muito. Você vê, não precisa complicar muito. Sila, Samadhi e Panya. Quando a mente está pacífica, a gente contempla esse corpo. Hoje não vou falar muito sobre isso, que esse é um assunto para uma outra reunião. Mas em termos de prática, é só isso. Não precisa ler sobre Sutta X, Sutta Y. Isso é o suficiente. Isso é o que os mestres de floresta ensinavam para os aldeões. Tipo, dá para fazer muita coisa com isso. Não é questão de falta de informação, é questão de falta de experiência. Se a gente tiver experiência, a gente pergunta. E a gente vai ter coisas úteis para fazer. É que nem ficar aprendendo a dirigir. Querendo ficar lendo sobre como dirigir. Em vez de pegar e entrar no carro. Entra no carro, tudo bem. A gente vai bater nos postes, a gente vai subir no passeio várias vezes, mas a gente vai ter experiência para conversar a respeito. Esse tipo de dúvida a gente pergunta, nesse ponto da experiência aqui, como que eu faço? E alguém habilidoso que já passou por esse caminho sabe o que fazer. Agora, se a gente nunca entrou no carro e fica perguntando, como que eu faço quando... Será que tem como pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo? Será que se eu pisar no acelerador e na embreagem o carro quebra? A gente fica teorizando sobre um tanto de coisa, mas não tem experiência para dar chão para isso, dar lastro para isso. A gente quer ter experiência, a gente não quer ter informação na cabeça. Informação na cabeça sem experiência não tem muita utilidade. E quando surgiu o sofrimento na mente, a gente não vai conseguir resolver. A gente pode até pensar assim, não, é impermanente, mas o coração, no fundo, não resolve. É só superficial. Agora, se a gente tem experiência, a gente faz putô, e aquilo some, a gente fala, opa, sumiu na raiz. A mente ficou pacífica, resolveu, ou suprimiu ali temporariamente que seja. É muito diferente. É muito, muito diferente. Tal como a noite é diferente do dia. Então, a gente pode achar, não, mas deve ser. Quando eu penso assim, eu entendo, não entende. Entendimento intelectual não resolve problemas. Tem que ser entendimento do coração. E para o entendimento do coração é com Sila e com Samadhi. E aí surge sabedoria. Não precisa complicar, não precisa ler demais. As instruções são simples. E com isso dá para fazer muita coisa. A gente não precisa gastar nosso tempo lendo demais.
Sendo que a gente podia estar praticando e acalmando essa mente, treinando essa mente com Itipiçô. Que a gente vai ter resultado. E tendo resultado, tudo fica mais fácil, que a mente fica pacífica, mais estável, mais firme. E a gente tem mais clareza. A gente começa a entender por conta própria o Dhamma. Em vez de ficar cada vez mais dependente de livros e mais livros e informações, e vira uma cobiça por informações, mas que não só ajudam superficialmente lá. A gente nem lembra, nem sabe usar essas ferramentas. Então é muito bom que a gente tenha essa oportunidade de se reunir com regularidade. Possamos praticar dessa forma. Anumodana por todos que vieram hoje. E daqui 2 semanas tem mais na segunda-feira. Domingos a gente tem também. Fica o convite para todos. E com isso a gente abre para perguntas, respostas, considerações, dúvidas e coisas do gênero. Só desmutar e falar. Edmir, tá desmutado? Tô, mas depois dessa eu vou falar o quê? Não tem nem o que falar. Faria uma questão assim, por exemplo, né? Se você identifica assim um obstáculo, por exemplo, como uma má vontade, uma raiva em relação a uma situação, uma pessoa. Quer dizer, tem a coisa de fazer força, você usa muito esse símile aí do cabo de guerra, né? Mas às vezes não é importante, por exemplo, você identificar que obstáculo que é e trabalhar com o oposto, por exemplo, a coisa do meta. Você identificou que o que está ali te preocupando numa meditação é uma irritação, é uma coisa assim. E aí não fica só uma coisa da força, né? Mas tem uma, sei lá, talvez uma sabedoria assim também, né? Não sei. Sim, eu entendo essa pergunta. Assim, isso tem a ver com aquilo que eu comentei, da questão da experiência, né? A gente pratica usando o putô como a base. É o arroz com feijão. Porque assim, se a gente usa putô, a gente consegue eliminar, digamos, sei lá, 90% dos obstáculos. Agora, os outros 10 vão precisar de jeitinhos. E aí, por exemplo, se a gente faz putô, tudo bem. Porque, por exemplo, na hora que vem a raiva mesmo, de uma pessoa, de uma ação, de uma coisa, a mente não está inclinada a pensar metá, né, que a pessoa esteja bem, em paz, feliz. Às vezes aí não sente aquilo, né? A mente trava, né? Ela está muito apegada a querer cuspir bola de fogo, né? Então, assim, putô. Naquela situação quente, às vezes é mais rápido, porque a gente fala, não, eu quero reverter a mente 180 graus aqui, é tipo pegar um trem-bala e fazer ele virar na contramão em 10 segundos, né? Não dá, né? A mente às vezes não responde assim, né? E nem se sente inclinada assim, né? E se a gente usar o putô, a gente contém, né? Agora, também tem os casos que, por exemplo, vira um tema recorrente na mente, né? Tipo, você faz putô várias vezes, né? E aquilo continua voltando, né? Uma coisa, ou uma pessoa que tem que lidar, que é complicada constantemente, né? Você continua voltando, né? É uma coisa que volta com frequência, o putô suprime temporariamente, mas não resolve com profundidade, né? Aí sim, nesse caso, usa uma outra coisa complementar, como, por exemplo, metá, né? Para reverter isso, né? Então, assim, você vê. Mas é o arroz com feijão e putô. Porque, assim, se a gente for... Porque, assim, uma das coisas que eu acho ruim dessa abordagem dos obstáculos, né? Que aí separa lá, não, 5 obstáculos. Quando surgir esse obstáculo, eu faço isso. Quando surgir aquele obstáculo, eu faço isso. Mas não dá um arroz com feijão para a pessoa. Aí a pessoa pensa, opa, eu estou observando a respiração. Agora veio uma raiva. Opa, agora tem que parar o que eu estou fazendo, eu vou fazer metá. Aí você está fazendo metá, daqui a pouco veio sonolência. Opa, agora tem que fazer outra técnica. Aí daqui a pouco da sonolência vira agitação. Da agitação tem que fazer outra técnica. E aí vira um canguru de técnicas. Realmente não tem um arroz e feijão. Essa é a crítica que eu faço a essa abordagem, né? Então, assim, usa o arroz com feijão do putô, da respiração, né? Do objeto básico. E, tipo,
Se aquilo é um tema recorrente, um obstáculo recorrente, aí a gente usa outras coisas a respeito, né? Mas o arroz com feijão usa o putô, ou o itipissô, ou a respiração, né? Que a gente tem proficiência, né? Porque assim, se a gente não usa um arroz com feijão, né? Essa coisa de sempre... Cada hora é uma coisa, né? Cada hora a gente fica procurando uma ferramenta nova. Não, preciso de uma técnica mágica para resolver esse problema. A gente fica procurando ferramentas e ferramentas, mas assim, o arroz com feijão resolve muitos dos problemas, né? Pelo menos suprime ali, se a gente tiver força mental suficiente, né? Viria esse momento mental. Então, assim, nesse sentido que eu coloco, né? Então, assim, meta, sim, com certeza. É uma coisa boa, principalmente quando vem esses pensamentos aversivos recorrentes, né? Então é uma coisa a se praticar. Mas, assim, com o arroz com feijão, né? Usar o putô, o itipissô, a respiração. E quando pratiquei dessa forma e continua vindo recorrente, assim, aí sim dedicar alguns minutos a essa prática, né? De meta, né? Mas, assim, eu acho que assim dá mais solidez, né? Porque assim, a gente tem um remédio genérico para tudo, né? E aí a gente só usa outras coisas quando, tipo, opa, travou aqui, não tá dando. Aí a gente pergunta, a gente tem dúvida, aí a gente olha nessas listas aí de obstáculos, né? O que fazer quando tem um tipo de obstáculo específico, né? E aí fica mais fácil a prática, né? Não sei se isso ajuda, Cassiano. Não, ajuda. É como se o butô fosse uma contenção inicial, assim, né? Para você ter um espaço, né? Para você ter... Mas quando eu estava pensando em meta, eu estava pensando também numa reflexão. Por exemplo, você pensa na pessoa que ela também tem lá seus sofrimentos, o seu, sabe? Não é só mandar um sentimento bom. Sim. Um modo de ver, assim, também, né? Uma Sim. reflexão, sei lá. Aí ajuda às vezes mais, né? Sim, mas uma reflexão desse tipo ela é mais benéfica, é mais profunda, tem um efeito mais profundo na mente, se vem depois da mente pacífica, né? Então, primeiro a gente contém a bola de fogo, né? Putô, 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 putô. E com a bola de fogo mais contida, aí a gente manda essa reflexão, né? Com a mente mais firme, né? Aí a reflexão pode adquirir um significado mais profundo, né? Porque se a gente reflete simplesmente com a mente quente ainda, muito difícil daquela reflexão e fundo, né? Tudo bem, algumas pessoas têm a tendência mais reflexiva, né? E aquilo funciona para elas e consegue cortar profundamente a raiva. Aí depende da tendência de cada um, né? Porque no livro lá mesmo, mais para frente tem um capítulo que a sabedoria desenvolve samadhi. Tem umas pessoas que têm a tendência reflexiva forte o suficiente para cortar certas quelezas, né? Então, assim, eu não sou desse tipo, né? Eu sou mais do tipo, usa um objeto de samatha para cortar antes e depois usa a sabedoria, né? Sim. Aí tem que testar pela experiência, você vê, a experiência é o que determina, né? Não é genérico, né? Tem umas pessoas que funcionam assim, tem umas pessoas que não funcionam assim, né? Tem que testar. Ok, obrigado. Nada. Ordilete, temos algum norte com a palestra de hoje? Está mutada. Está mutada, Ordilete. Está mutada, Ordilete. Já estava desligada do mute. Então, eu li o livro, né, Sila Samadhi, de sabedoria. Então, eu achei assim bastante prático, interessante, e hoje, com a prática, eu vi que a mente, quando você fez o Itipissô, eu tentei acompanhar um pouco, mas depois já estava rouca, né? Mas achei que a mente, ela teve assim uma repercussão diferente, sabe? Eu achei. Mas eu li também e também vi uma pessoa falando, eu acho que era não sei se era no outro grupo lá, o Karuna, e falou assim, mas Budô não funciona para mim. A pessoa falou, né? Então, eu queria saber, assim, se de fato, porque pelo que eu entendi aí, vai funcionar, né? Basta a gente fazer. Aí, eu queria saber se isso aí funciona para uns, para outros não, que tem que ser conforme o tipo da pessoa. Assim,
primeiro a gente tem que tentar, né? Assim, É. assim o próprio Uttama Mahabua enfatiza que o caminho de Sila, Samadhi, Sabedoria, nessa ordem, é melhor, mais rápido e mais eficiente. E o caminho de Sila, Sabedoria, Samadhi é mais complicado e mais tortuoso, né? Porque, assim, a mente... Tem pessoas que têm uma dificuldade da mente de pacificar, né? Mas, assim, eu questiono o seguinte, é o quão forte as pessoas estão puxando, entendeu? Então, assim, primeiro testa, né? Assim, a coisa do Itipiçô é bom para testar isso, né? Que você faz 108 rodadas de Itipiçô, seja 54, né? Depois faz Butô, né? Tem que treinar, porque assim, o Butô e o Itipiçô vêm do mesmo lugar da mente, né? Esse lugar da mente que é um Sankara que a gente está criando a cada momento, né? Butô, Butô, Butô. É um Sankara. É um Sankara, um dos agregados que a gente está criando a cada momento. E com esse Sankara criando, não tem como outros Sankaras produzir. É como se tivesse uma fábrica, a gente tomou conta, invadiu essa fábrica e tirou a linha de produção de lá. Agora a gente está produzindo só put e to, put, to, put, to. Em vez de produzir pensamento sobre o passado, pensamento sobre o futuro, raiva, ódio, outros sentimentos, a fábrica está só produzindo put e to. A gente assaltou a fábrica de coisas da mente, está só fabricando Butô, e Butô é pacífico, Butô é estável, Butô é firme. Então, assim, a gente tem que testar. Entendi. E, assim, algumas pessoas, sim, de fato, tem algumas pessoas que realmente não funcionam no caminho de Samatha antes, né? Elas não conseguem, tipo, é como tem um símile lá que ele coloca, né? Imagina, a pessoa que consegue pacificar a mente dessa forma, né? Como uma árvore numa floresta, né? Que se você corta ela, a árvore simplesmente cai, né? Puf. Faz Butô, 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 a árvore cai direto. Puf. A mente cai em Samadhi. Direto. Rápido e eficiente. Agora, tem pessoas que têm a mente complicada. Então, você corta a árvore, Butô, 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 aí enrosca aqui. Aí, você enrosca no outro Sifó. E a árvore não cai. A mente não cai em Samadhi. Ela enrosca em várias coisas e fica enroscada, girando, 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 girando. E você tem que refletir para conseguir sair desses enroscos. Aí você reflete um pouco, corta esse enrosco, reflete um pouco, corta esse enrosco. Mas é muito mais complicado. Mas então, assim... E não é uma coisa de ocidental e oriental, assim. Eu sou ocidental e tendo mais para o primeiro lado. Tem oriental que também tende para o segundo lado, né? Então, assim, não tem regra. Não tem esses apegos de, não, eu sou ocidental, não vou funcionar. Samadhi não é para ocidental. Samadhi é só para monge, né? Se for a gente pensar isso, não tem nem como começar, ué. Mas, assim, a gente tem que fazer... Assim, o que eu enfatizo para quem quiser experimentar o Butô, né? Faz os Itipiçôs com regularidade ao longo do dia também, né? Põe o áudio, a gravação, né? Quando a gente está sem fazer nada, sem serviço intelectual, né? E também faz esses Butôs rápidos, né? O Tanajan falava para a gente fazer rápido, né? Sem deixar espaço para a mente. Porque, assim, você está colocando... Imagina, basicamente você está sequestrando a fábrica de Sankaras da mente. Se a mente está fazendo Butô, 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 não tem como a mente pensar outra coisa. A mente é só uma por coisa por vez. Por mais que os ocidentais queiram fazer duas coisas ao mesmo tempo, a mente não foi feita para fazer isso, né? A mente consegue fazer um Sankara de cada vez. Então, assim, se a gente tiver energia mental suficiente para produzir esse Sankara numa velocidade suficiente, né, não tem como entrar ninguém, né? Como se a gente tivesse enfiando o nosso... hackeado a emissora de TV da mente, né, e colocado o nosso programa. O nosso programa que vai ser transmitido agora é Butô. Não é pensamento sobre o passado, não é pensamento sobre o futuro, né? E aí, se a gente colocar energia suficiente, a gente consegue bloquear esses outros fluxos onde a mente vai, né? Então, assim, Butô, eu gosto de Butô porque é a forma como eu pratico, né? Tanajan me proibiu de observar a respiração, porque gerava muito sonolência para mim. E aí, como é que eu falei? Depois que ele proibiu, eu comecei a sentir mais a vontade de fazer isso, né? E eu vi que realmente era por aqui que para mim funcionava, né? Mas tinha ocidental que reclamava, não, mas você não observa a respiração. Né? Então, assim, não é necessário. O Butô por si só já resolve muita coisa, né? Então, assim, é uma coisa experimentar, uma coisa testar e é lutar, né? Lutar. Porque também até lembrar da base de Sila, não entra querer praticar isso se não tiver Sila como base. Né? Obrigada. Foi esclarecedor. Tá ficando meio tarde, gente, 10h07 já, não queremos enrolar demais. Vamos encerrando por aqui. Silvana, como foi para você a primeira vez? Olá, foi bom, foi muito bom, eu gostei muito. Fiquei com bastante atenção plena,
foi muito bom. Que eu sinto assim, você falou, né, cortar pela raiz. Nossa, como que eu penso assim, eu quero cortar pela raiz. Mas as clesas parece que saem da mente para o coração. Daí eu penso, saiu da mente, mas daí ela grita no coração. Então, aí eu sou muito assim das ferramentas, como você falou, sabe? Mudou. Tem uma época que eu fiz, nossa, como estava bom na época da pandemia mesmo, eu fiz, até falei sobre isso com ela, achei muito bom. Mas aí, de repente, parece que aquilo não funciona mais, aí eu faço caruna, eu faço meta, muitas ferramentas. É uma tentativa. Só continuar praticando, né? O importante é ter experiência, né? Vendo o que funciona e o que não funciona. E sabendo que o que funciona, né, vai ficando mais fácil com o tempo, né? A questão de treinar e praticar, né? Então é isso, pessoal. Boa noite. Até mais. Vamos encerrando. Boa noite. Boa noite.